Responsabilidade humana. Vamos falar um pouquinho acerca disso? Dentro do plano de salvação, diz respeito à parte que cabe ao homem, pois a salvação se dá no envolvimento deste. Muitos falam, ouvimos tanto falar sobre Deus ter um propósito, mas parece que nada acontece. Talvez seja caso de um esclarecimento deste princípio vital tanto ignorado, a parte humana. Deus opera na terra através do ser humano. Deus manifesta através desse vaso a sua glória. Se fosse de uma outra maneira, já o teria feito, mas Deus respeita aquilo que Ele próprio estabeleceu. Você poderá pensar, mas quem sou eu? O que eu poderei fazer não tem a ver com você no sentido de sua capacidade natural, mas no que Deus poderá fazer através de você. Aliás, a primeira condição para a entrada do reino é morrer para si mesmo, e tudo se dará no Espírito, nova criatura em Cristo Jesus, adotados na família de Deus. Um dos exemplos mais claros sobre responsabilidade humana se encontra no relato de Noé. As Escrituras dizem acerca do tempo de Noé que cada um havia corrompido o seu caminho na terra, mas Deus achou Noé justo e Deus ordena a Noé a construção da arca para a salvação sua e de sua casa. Pensa bem, Deus esperou 120 anos, pois foi o tempo que levou entre Deus falar e Noé iniciar a obra e seu término para que entrasse e fosse salvo. Pensa comigo, Deus na sua onisciência já sabia que somente eles iriam entrar na arca. Por que não pegou Noé e destruísse o resto? Ninguém mais aceitou mesmo, entendeu? 100 e poucos anos teria evitado tanto trabalho. Essa é a nossa ótica. Mas aqui se encontra a revelação do plano de salvação, pois a Escritura diz que Noé era pregoeiro da justiça, era um tipo de evangelho apontando para o evangelho de Cristo, no qual ele crendo, ele podia ser salvo daquela geração perversa. Se apenas ouvisse e não fizesse nada a respeito, ele morreria juntamente com os demais. Aí entra o entendimento da responsabilidade humana, pois é necessário que o ser humano creia e corresponda. Assim fez Noé, ouviu e fez conforme o modelo que Deus mostrou. Se na metade da construção ele mudasse a forma ou o objetivo, seria inútil a sua labuta. Se não permanecesse em fidelidade e se corrompesse, de nada valeria. Então podemos ver duas coisas demonstradas aqui. Primeiro, todo o processo de tempo tem a ver com a salvação do próprio Noé e de sua casa. Segundo ponto, é oportunidade para todos. Mesmo o mundo rejeitando, Deus proclama a sua mensagem, porque Deus amou o mundo. Tudo aponta o modo que o ser humano alcança a salvação. Hoje Jesus é a nossa arca e é através dele que somos salvos. Crê em mim, será salvo tu e a tua casa. A forma que você vive, sua obra definirá se você realmente crê no Evangelho, pois sua obra diz muito a respeito do que você acredita. A todo ser humano é dada a oportunidade de salvação, mas muitos vão ficar do lado de fora porque não vão aceitar. Jesus é a nossa arca. Muitos dizem, Deus está tardando em buscar a sua igreja. Ele não está tardando. Ele está sendo misericordioso, ele é longânimo. Ele não quer que nenhum se perca. Volte para Deus enquanto dá tempo, porque haverá um momento em que a porta será fechada e não haverá mais oportunidade, só restará destruição na terra como no tempo de Noé. Mas todos que estiverem na arca, que é Jesus, serão salvos por causa da fé.